Só que não foi só esse caso que aconteceu em 1947. Em 1947, acontece também o fatídico, famoso, glamuroso e talvez mais estudado, mais falado do mundo. Ele acontece em 1947, um mês depois do Kenneth Arnold. Kenneth Arnold é 24 de junho. Em 8 de julho de 1947, na localidade de Roswell, nos Estados Unidos, cai alguma coisa. Coloca aí então, Cris, a imagem que eu estou te mandando. Em julho de 47, um mês depois do Kenneth Arnold ter visto os famosos discos voadores, em Roswell, no Novo México, cai alguma coisa do céu. Cai num rancho, tá? Caiu num rancho lá em Roswell, nos Estados Unidos. E ficou conhecido para sempre como o caso Roswell. Um dos casos mais famosos, mais intrigantes, mais falados, mais comentados, mais divulgados, mais polêmicos da história de toda a história ufológica. Por que que esse caso gera tanto problema? Pelo seguinte: o Walter Hunt, oficial de informação pública da RAF, ele emitiu o seguinte comunicado à imprensa. Tá aqui, ó. RAF captura Flying Saucer num rancho em Roswell, no Novo México. Essa aqui era a manchete do jornal. Essa manchete do jornal aqui, ela foi escrita por um cara da RAF. Tá? Por um cara da RAF. O que que é RAF? Para quem não sabe o que é RAF. Esse é o incidente de Roswell. A RAF é a Roswell Army Airfield, o campo da Força Aérea de Roswell, porque ali em Roswell você tinha, né, uma base aérea. O comandante emitiu a seguinte nota à imprensa, afirmando que os militares haviam recuperado um disco voador perto de Roswell. Robert Porter, um engenheiro de voo que fazia parte da tripulação que carregou o que foi lhe dito ser um disco voador no voo, com destino lá ao lugar, ele descreveu o material embalado em papel de embrulho quando recebeu, como leve e não muito grande, para caber no porta-malas de um carro. Tá? Aí, qual é o problema todo, cara? O problema todo foi o seguinte. Ó, o comunicado à imprensa, quer que eu leia para vocês? Vou ler aqui o comunicado à imprensa de 8 de julho de 1947. Os muitos rumores sobre o disco voador se tornaram realidade ontem, quando o escritório de inteligência do Grupo de Bombas 509 da 8ª Força Aérea do Roswell Army Airfield teve a sorte de obter a posse de um disco por meio de cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador passou em um rancho perto de Roswell e em algum momento da semana passada, mas não tendo instalação telefônica, o fazendeiro armazenou o disco até o momento que conseguiu entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o major Jesse Marcel para ir para lá. Então, foi isso que aconteceu. Qual é o problema de Roswell? Que dias depois eles vêm e falam que, na verdade, o que eles tinham recuperado era um balão meteorológico. Aí pronto, cara. Aí que começa toda a confusão da história de disco voador, de OVNI, de UFO, de UAP, entre o governo e qualquer pessoa, começa com o caso Roswell por causa disso. Então, o caso Roswell, ele é uma das coisas
mais marcantes, impactantes, importantes que aconteceu com a ufologia no mundo inteiro, desde sempre, desde a sua criação. Entenderam? Por quê? Primeiro, capturaram um negócio e falaram que era disco voador. Depois vieram e falaram que era um balão meteorológico. E aí? Começaram a falar. Por que, né? Por que agora estão falando que é balão meteorológico? Por que eles não mantêm que é disco voador? Aí apareceu um meteorologista e tal. O que é que aconteceu em Roswell? Essa é uma das grandes questões que a gente tem até hoje, tá? E até hoje essa questão é estudada. Tanto que, se você procurar no relatório do AARO, tá? O AARO soltou um relatório e no relatório do AARO está lá sobre o caso Roswell, tá? Então lá no AARO você tem o caso Roswell, beleza? Para você ver como este caso ele é intrigante até hoje. E ele criou toda essa questão aí sobre o governo esconder as coisas de todo mundo. Por quê? Porque fica nessa, né? Porque fica nessa. Pô, o governo pegou e falou que era disco voador, o exército, no caso, né? A aeronáutica. Depois os caras vêm e falam que é balão meteorológico. Ah, por que eles falaram que era disco voador primeiro? E aí começa. Aí você vai perguntar para mim, eu vou falar o quê, cara? Eu, hein? Eu não tava lá. Então, é daí que começa toda essa história sobre discos voadores. Estou querendo achar aqui no relatório do AARO, espera só um pouquinho, galera. Que eles começam, né? Eles começam, o relatório do ARO, que é esse departamento que tem hoje nos Estados Unidos, ele começa aqui, ó, com os casos em 30 de que ele começa 30 de dezembro de 47 já, né? Era o projeto Saucer. É criado nos Estados Unidos o projeto Saucer, tá? Então vamos lá, ó. O projeto Saucer, ele investigou um dos primeiros e bem conhecidos avistamentos de OVNI na história, o do piloto Kenneth Arnold, de 23 de junho de 47, enquanto ele voava perto do Monte Rainier, em Washington, tá? Então essa aí é a primeira coisa que acontece. O projeto Saucer não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre, tá? Não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre. Eu tô querendo achar aqui aonde que ele fala do caso Roswell, porque ele falava do caso Roswell, cara. Oh, caramba, ele falava do caso Roswell sim, viu? Tem o Roswell Report, tá? Deixa eu ver se aqui no Roswell Report. Eles falam no caso Roswell também, tá? E agora, né? Para vocês verem como esse negócio do caso Roswell, ele é complicado até hoje. Agora saiu um documentário na Netflix que pela primeira vez na história eles falam onde teria caído a nave de Roswell. Eu não vou lembrar agora disso, mas depois eu trago para vocês num outro programa. Tá? Então, é aí, com esses dois eventos, em 1947, o avistamento do Kenneth Arnold e o caso Roswell, o incidente Roswell, é que começa, a gente pode dizer, começa a ufologia moderna. A ufologia moderna começa ali em 1947. E a partir daí, cara, a partir daí, o negócio vai ficar muito louco. Lembrando que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do quê? De coisas, né? Que aconteceram no período de Guerra Fria, tá? No período de Guerra Fria. Então, 1947 dispara tudo isso.
E aí, como eu falei, eu não vou ficar aqui falando de casos e casos, porque nós temos milhares, talvez milhões de casos para ser analisados. Só que a partir de 1947 é que começam a surgir várias e vários avistamentos. E aí temos casos, temos as luzes de Fênix, que são famosas, as luzes de Los Angeles, que são famosas. Quem que entra nessa história toda também? Aí a cultura pop começa a entrar nessa história toda. Por quê? Porque aí nós temos Arquivo X, aí começa a ter os filmes, né? Aí tem Guerra dos Mundos, aí começa a ter filme, e aí começa a ter um monte de coisa que começa a acontecer e não para mais até hoje.